Então, bom dia ou boa tarde, bem-vindos para mais um Alentrium Cast Laços que Curam, onde vamos falar hoje sobre a comida e os afetos. Porque se trata de laços, existe um laço primário entre o ser humano e a comida, porque comer é a primeira necessidade do bebê após o nascimento e o primeiro alimento do bebê está logo ali à sua disposição. É o seio da mãe e o seu leite. Essa ligação primeira é também a primeira relação com a comida, uma relação que deverá ser prazerosa e organizadora para a criança. Mesmo que depois haja necessidade de recorrer a outro leite, a alimentação do bebê, que todos começamos por ser, é misturada com afeto, com amor e vai condicionar a futura relação dessa pessoa com a alimentação e com os outros que a rodeiam. Temos hoje no nosso Alentriumcast um convidado, desde há muito ligado às questões da alimentação ao longo dos tempos e dos espaços. Trata-se do Dr. José Manuel Pinho Martins, alentejano de Vila Viçosa, e aqui eu vou ler aquilo que ele escreveu para ser apresentado, isto é a sua própria escrita. Nascido em 1943, licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, pós-graduado em Estudos Europeus pela Universidade de Évora, diplomado em Língua e Literatura Espanhola pela Universidade de Sevilha. O Dr. José Manuel Martins foi notário em Borba, onde já tinha feito parte do primeiro grupo de professores que iniciou a escola do ciclo preparatório, e define-se a si próprio como petisqueiro e petiscador, aluno assíduo das aulas de tascas e tasquinhas, perguntador impenitente da razão de ser de tudo o que respeita a comeres e beberes. Dadas as limitações etárias, petisca agora mais nos livros, papéis, receituários antigos e em tudo o que diga respeito a tais matérias. E acrescento eu, é membro fundador da Confraria Gastronómica do Alentejo. O Dr. José Manuel Martins foi meu professor no início do segundo ciclo, em Borba, numa escola recém-criada, onde almoçava com os alunos, acrescentando à refeição que cada um, e também ele, levava de casa, um frasco de óleo de fígado de bacalhau, do qual nos obrigava a todos a beber uma colher. Isto juntamente com muito afeto. Dr. José Manuel Martins, muito bem-vindo ao Laços que Curam e muito obrigada pela sua disponibilidade para falar comigo sobre comida e afetos. Esta sua apresentação, esta sua auto-apresentação, diz muito da sua relação com as questões da gastronomia. Diga-me uma coisa para começar. Em termos históricos, antropológicos, se quisermos, a comida sempre fez parte do encontro familiar, do encontro social, do encontro entre as pessoas. Aliás, a comida está presente em todas as festividades, em todos os encontros em que nós queremos comemorar, celebrar, festejar qualquer coisa ou simplesmente conversar, como hoje nos aconteceu à hora do almoço. Embora era impossível não ser assim. Em primeiro lugar, minha querida Filipa, vamos, com licença das pessoas que nos ouvem, estabelecer aqui uma regra. Vai-se embora o Dr. José Manuel Martins, fica o José Manel e vamos tratar por tu. Porque, efetivamente, esses laços que a gastronomia cria, e não só a gastronomia, obviamente que não se compaginam com doutores e vossas excelências. Minha querida, para responder à tua pergunta, eu pesquisei, não petisquei, também se pode dizer que petisquei, uma frase de um grande crítico gastronómico francês que morreu aí nos anos 50, chamado Kornonsky, e que diz o seguinte:
Eu vou traduzir no meu pobre francês, mas acho que eu dei aulas de francês, não é? Mas isso é outra Pois conversa. foi, pois foi. A gastronomia é verdadeiramente uma religião, no verdadeiro sentido da palavra, que quer dizer um laço de ligação entre os homens. Portanto, isto dizia o Kornowski. E também disse mais, referindo-se à sua França. O Kornowski era francês. O gosto das coisas boas da nossa casa, o amor dos nossos grandes vinhos, criou entre todas as bravas gentes de França, sem distinção de nascimento nem de fortuna, uma irmandade cada vez mais sólida que a própria da política. Portanto, digamos que podíamos acabar a entrevista já, dada esta... Porque o Kornowski diz tudo. Essa ligação, esses laços, encontrar neste no sentido quase religioso, naquele sentido verdadeiro, quer dizer, da ligação entre os homens e entre as mulheres, obviamente. Portanto, não há dúvida nenhuma que desde a mais como é que é dizer, desde a mais remota antiguidade, que era à volta do produto, desde as caçadas, não é? Na pré-história, até às sociedades já mais, como é que é dizer, já mais organizadas. E depois entrando quando as sociedades se dividiam por classes, as classes superiores encontravam-se à volta da comida para discutir os assuntos da organização da sua nação, do seu Estado, chamemos assim. Nessa altura não havia propriamente o Estado-nação, mas do seu território, assim como as classes camponesas se reuniam também quando podiam, quase como defesa e procura de ligação e de motivos de resistência para continuar a poder viver. E isso acontecia não só na Europa, como em qualquer parte do mundo. Nós, às vezes, somos muito eurocêntricos. Agora também há os eurocéticos, mas somos muito eurocêntricos. Que só pensamos as coisas em termos da Europa. Pois há um europeu chamado Lévi-Strauss, que foi para mim, na minha opinião, morreu com quase 100 anos, um dos grandes antropólogos do século XX, e que viveu 20 anos nas selvas do Brasil, em que estudou todas aquelas tribos, todas aquelas tribos. Cá está, índios, porque o Cristóvão Colombo enganou-se e julgou que tinha chegado à Índia, não é? Eles não tão índios como coisíssima nenhuma, aquelas tribos sul-americanas, pré-colombianas, assim é que se deve dizer. E escreveu 3 ou 4 livros maravilhosos. E um deles é precisamente, refere-se à maneira como as pessoas estavam à mesa. As lendas que contavam, as fundamentações que encontravam nessas histórias para decidir a sua própria vida no presente. Isso é um dos, chama-se a tetralogia do Lévi-Strauss. Um chama-se o cru e o cozido, não vamos hoje aqui perder tempo mais com isso. Outro é as maneiras de estar à mesa, que é a tal maneira como eles encontram explicações para a vida, estando à mesa e contando histórias à mesa. Outra é do miel au cendre, ou seja, do mel às cinzas, que também explica de uma outra perspectiva. Enfim, eu acho que o Claude Lévi-Strauss me ensinou muito sobre a maneira de estar do homem à volta da comida. Até porque estar à mesa, comer é uma necessidade, e aproveitar esse tempo para falar, para conversar, para tratar de vários assuntos da família e das sociedades, é um aproveitamento do tempo também, não é? Sim. E também
contar as histórias, como dizias há pouco, contar histórias, e às vezes a comida leva-nos para memórias antigas, de comidas de pessoas que já não estão vivas, não é? Que já fizeram parte da família, em que se fala de o fulano tal, a mãe, a avó, a bisavó fazia um bolo tal, a Isso, sopa tal. de várias maneiras. Ou se conta uma história que pode não ter a ver com a comida, mas que a comida propiciou, como se conta uma história de aquela sopa de couve e feijão que a minha avó fazia, e não há nenhuma igual como ela, etc. Isso tem tudo a ver, efetivamente, é importante quando nós dizemos ai, aquela sopa de cação, ou aquela sorda, ou aquela sopa de tomate, ou coisa do género, que a minha tia fazia, ou que a minha avó fazia, aquele arroz doce, ou aquele leite de creme, ou até coisas até menos elaboradas, mais humildes. Isso muitas vezes, e isso é que é importante, nós estamos a misturar a eventual qualidade intrínseca que esse prato possa ter. Eu não duvido que essa sua tia ou essa sua avó pudesse efetivamente ser uma mestra na confecção desse determinado prato, mas com o sentimento de prazer e hoje de saudade daquela situação. E daquela pessoa. E daquela pessoa, quer dizer, há aqui uma mistura. Não é uma apreciação de um crítico gastronómico sobre um restaurante Michelin onde se vai hoje. Não, há ali uma mistura de sentimentos, de ligações dessa convivência. Sim, há uma mistura também, há aqui uma renovação, se quisermos, dos afetos, das ligações emocionais que se tinham com essa pessoa. E essas ligações emocionais, muitas vezes nós gostamos só de falar nelas no aspecto positivo, mas também conheço nas minhas entrevistas que faço às pessoas, quando faço pesquisa por este Alentejo fora, mas podia fazer na Beira ou no Minho, não é? Quando faço pesquisa, o contrário. Uma má memória que é agravada, eventualmente, pela deficiente confecção do prato, mas que está ligada a motivos negativos da relação humana. Portanto, isso tanto funciona para o bom como para o mau. E estava-me a lembrar aqui de outra coisa, tem a ver com isto, que é quando se fala das mães, das avós, não é? Que faziam aquele bolo, aquele prato, aquela sopa, que era sempre melhor do que aquele que se está a comer hoje. Sim. Porque é visto com os olhos, com outros olhos e pelas memórias. E pelas memórias, e é visto com saudade. E estava-me a lembrar aqui de uma expressão, de uma frase, isto, Zé Manuel, vais-me dizer que isto também pode ser ao contrário, e é de certeza ao contrário, mas uma coisa que se dizia muito, que é os homens conquistam-se pelo estômago, não é? Quando se dizia às mulheres jovens, às raparigas, que há muitos anos atrás, que era preciso saber lavar roupa, costurar e cozinhar. Portanto, a alimentação aqui, também como função feminina na família, e como garantia de que tudo iria correr bem neste aspecto. Pois, nós temos um tempo condicionado para esta entrevista. Se entramos por aí, nem daqui a 10 horas tínhamos acabado a intervenção. É evidente que isso, durante uma certa época, durante séculos, talvez, fosse assim. Estou-me a lembrar, é evidente que é quase impossível preparar, porque depois as coisas misturam-se. No princípio da nacionalidade, ainda no século XII, acontecia que já há análises da maneira como os portugueses das várias classes se comportavam à mesa, não é? E havia os tais laços. Muitas vezes não eram laços assim tão emotivos, eram laços calculados, metiam política, metiam intenções bastante mais materiais da situação. E relações de poder. Relações de poder, obviamente. Pensar também no lugar de cada um à mesa, não é? E lembro-me que há digamos, um relato medieval que o Dom Afonso Henriques um dia foi ao que hoje chamamos o Douro, Trás-os-Montes,
lá ter uma conversa política com o seu vassalo, não é? E claro, havia um almoço, teria que haver um almoço. Mas ele chegou um bocado mais cedo para ter uma conversa e tal. E cá está, a relação da mulher, isso que estás a dizer, uma mulher da nobreza, já não era bem isso de conquistar pelo estômago, porque tinham as suas servas, as suas cozinheiras ou os seus cozinheiros, conforme dentro da nobreza a escala era cada vez mais elevada, que efetivamente poderiam fazer essas coisas. Elas apenas propiciavam o enquadramento desse encontro, não é? E então o Dom Afonso Henriques chegou um bocadinho antes e depois foi convidado para almoçar, mas aquilo ainda faltava ali um bocadinho para acabar o almoço, que as servas estavam a fazer, e portanto houve ali um momento morto, e diz a crónica que o Dom Afonso Henriques resolveu namorar a esposa do seu vassalo, não é? E o vassalo lá teve que se calar. E quando a comida estava pronta, foi bater à porta do quarto e disse: Senhor, a comida está pronta, não é? E lá, pronto, lá foram tratar dos seus negócios. É onde houve aqui, portanto, uma mistura de discussão de poder entre eles e também da marcação de território do rei para o seu vassalo, ao ponto de poder namorar a sua esposa. Também era uma questão de poder. Também era uma questão de poder, exatamente. E aqui, do poder para a necessidade, não é? A comida é uma necessidade, mas há quem aproveite e que utilize a comida também como, e na minha profissão eu vejo isto frequentemente, a comida é utilizada como, digamos, um remédio, uma cura para os males emocionais. A comida como compensação para, enfim, problemas de outra natureza, não é? Sim. O estar. Não é, quer dizer, não vamos dizer, embora haja sempre essas opiniões, come isto porque faz bem ao fígado, ou come aquilo porque faz bem aos intestinos, mas o fundamental ali é encontrar na comida, digamos, a terapia do convívio para obviar ao tal mal mais profundo e menos fisiológico, se quisermos, que afeta as pessoas. Eu não quero aqui, como é que é de dizer, objetivar muito, mas eu durante muito tempo frequentei determinados sítios em que efetivamente, e isso não é só europeu, em que o espaço de tempo dedicado à comida intervala ou inclui ou incorpora, se quiser, a dança entre dois pratos, a conversa, a declamação. Tudo isso acaba tudo isso faz parte do menu, se quiser. E isso encontra-se ainda hoje, isso eu posso dizer, nas várias casas de Cabo Verde, que há em Lisboa, há 2 ou 3 que eu conheço, se calhar até há mais. Mas há uma, na Rua Duque de Palmela, digo assim, onde, efetivamente, às quintas-feiras, faz parte, eles servem a primeira parte da comida, a seguir só para o palco uma banda cabo-verdiana, toca ali umas coladeiras, e, sobretudo, e as pessoas levantam-se e dançam, voltam a sentar-se e voltam a comer. E a refeição é todo um misto de dança e de comida. E até é saudável, porque se mexe. Sim, ajuda a desmoer, falando em alentejano. Mas isto também acontece, a ligação da comida a outras artes. Por exemplo, nos espetáculos de fado, é noites de fado, e nas casas de fado, a comida também está ligada. Sim, não é? sim, sim. Estar ali com um fado a seco não é grande coisa, não é só... Pois, a comida e a bebida, estamos a falar da comida e da bebida. Mas isto também leva-nos para outros espaços de convivialidade, onde se comia, se conversava, se discutia, se cantava, e ainda hoje acontece. Ainda hoje acontece. Mesmo o canto alentejano sai muitas vezes dessa situação. Exatamente, o canto alentejano, estava-me a lembrar do canto alentejano, das tabernas. Das tabernas também, exatamente.
como locais onde se juntava a comida com muitas outras funções, não é? As tabernas acabavam por ter e acabam por ter muitas outras funções, de discussão social, política, se quisermos. Embora eu nunca gostei muito de endeusar as coisas, o Alentejo é o melhor que há, ou os portugueses nós somos os maiores, etc. Não, nós temos as nossas qualidades, nós temos os nossos defeitos e temos as nossas coisas simpáticas, mesmo que sejam defeitos. Em termos alentejanos, é realmente uma coisa da civilização alentejana, dos costumes, da maneira de estar, realmente é diferente. Não quer dizer que o Minho não tenha uma outra maneira de estar e que realmente também é agradável e que nos satisfaz. Eu tenho uma experiência longa de Minho, porque vivi lá 10 anos. Eu até costumo dizer que todo homem do Sul deveria ir ao Norte para perceber como é que Portugal nasceu, mas todo homem do Norte devia vir ao Sul para saber como é que Portugal se continuou. Se não houvesse estas duas conjunções, se calhar nós hoje não tínhamos massa crítica para chegar onde chegamos. Onde chegaremos, isso é outra conversa que não vem para aqui chamada. Mas, quando numa taberna alentejana, ou mesmo numa refeição no campo, não é? E depois de se comer uma primeira parte e de se beber uns copos, etc., o ponto, falando agora de cante, se levanta com as mãos fincadas na mesa e lança o mote, não é? O início do cante, aquilo tem uma solenidade que efetivamente é muito própria de nós. Eu não consigo lembrar-me aqui de momento, sabes, Filipe, nós não pensámos isto assim com grandes investigações, esta nossa entrevista, mas eu li a algures que alguém importante, mas eu não peço desculpa a essa pessoa, não me lembro quem escreveu, que o alentejano é o espírito do romano no corpo de um árabe. Aqui uma mistura. E é esse tipo de mescla que nos caracteriza. O canto é isso mesmo, quando a pessoa se levanta para dizer, quer dizer, ali, aquele chegou o momento, eu tenho que dizer mais alguma coisa, eu não vou dizer que os feijões estão bons, ou que a granada é o grão, o cozido do grão, ou que a granada, efetivamente, está excepcional e este grão é muito bom e não sei mais. É também, pois isso suscita as outras necessidades de mensagem e de ligação. E depois, como o nosso cante se propicia através do coro, não é o chamado majestático, obviamente que isso é que faz, quer dizer, junta tudo. A comunhão dá-se ali. Voltando ao cronólogo, não é? A ligação entre os homens, como se fosse uma religião. Esta é a nossa religião, efetivamente. Então, quando eu penso que hoje em muitas famílias ditas, digamos, modernas, eu acho que isto não tem de moderno, tem mais de atraso. A mesa e as refeições deixaram de ser um local de encontro e nós podíamos apontar muitos fatores para isto, não é? Porque não estamos na mesma sociedade, estamos no século XXI, com uma realidade completamente diferente de há um século atrás, mas este local de encontro em muitas famílias não existe. Cada um come quando chega, cada um come quando lhe apetece, as crianças... E em sítios diferentes. E em sítios diferentes da casa. As Ou crianças... da casa ou da cidade. Um trabalha num lado, ou da casa ou da trabalha cidade, no outro. exatamente. Mas mesmo, estava a pensar no jantar, estava a pensar no momento em que estão todos em casa e muitas vezes não se encontram à mesa para comer, logo também não se encontram para conversar. E muitas crianças crescem logo neste ambiente desde pequeninas. Não é? Isto certamente vai influenciar a maneira como se desenvolve as relações entre as pessoas e dessas pessoas com outras pessoas fora da família. Minha querida, puseste-me aqui entalado
numa situação que eu não tenho resposta ainda. Preocupa-me muito, mas não tenho resposta. Porque, vamos lá ver, as próprias relações de trabalho hoje exigem que as pessoas estejam distanciadas no tempo e no espaço também. Nós hoje dizemos quase, ouvimos dizer, eu não digo porque a experiência não é comigo, mas ouvimos dizer a muita gente, com algum orgulho até, que o seu filho hoje está em Madrid, no outro dia está em Zurique, porque é diretor-geral, não sei de quê, não sei o que mais, etc. E entretanto casou-se com uma senhora polaca ou suíça, e mais não sei o quê. E, portanto, essa senhora também é gestora não sei de quê, está nos Estados Unidos, e mais não sei o quê, não sei o que mais. Mas tirando dessa classe mais, digamos assim, eu não lhe queria chamar privilegiada, porque eu não sei se isto é um privilégio, isso é outra questão. Mas, mais, enfim, na procura de uma remuneração material mais vincada, nós podemos também recuar umas décadas e ver a separação durante os anos 50, para citar memórias mais recentes, do que foi a imigração portuguesa, em que as mulheres ficavam cá e os homens iam para o Luxemburgo, para a Alemanha, para a França, etc. Como hoje nós estamos a ver acontecer com as populações que nos procuram, vindas do Magreb, ou vindas de Angola, ou vindas da Guiné, da África subsaariana em geral, ou então até da própria Índia, não é? Do Bangladesh e daquelas zonas do Oriente. Portanto, há aqui uma... Digamos, hoje, eu não sei como é que se pode resolver... Se isto não vai cortar definitivamente, ou não poderemos encontrar alguma maneira de substituição. Eu do que observo, por exemplo, daquelas pessoas que vêm do Extremo Oriente, das Índias, dos Bangladeshes, etc., do Paquistão, por aí fora, eles resistem, mesmo no isolamento, de continuar lá com as famílias, quando não as conseguem reunir cá, etc., eles resistem a essa desagregação reunindo-se. Nós podemos encontrar, talvez, aí um aspecto negativo, quando na televisão se diz estão 50 pessoas dentro de uma casa. Pois é negativo, obviamente que será. Mas eu também não conheço suficientemente como é que eles viviam lá. Mas o que é verdade é que há um outro aspecto, é que eles... E nós vemos em fotografias e a reportagem lá tem ali, ainda que primitivamente, os seus tachos, as suas panelas, os seus fogões, e fazem as suas comidas. Isso talvez seja uma espécie de compensação para manter a sua cultura. Eu não sei se, por exemplo, aqui, quando o menino, porque tem aulas à noite na universidade e come um hambúrguer não sei aonde, e depois a mãe, porque trabalha não sei aonde e come uma pizza em qualquer lado, essas propostas de emendas, e que ela própria, mesmo que tivesse 10 minutos livres, já não sabe cozinhar, já nem sabe fazer. Eu não sei onde é que isto vai dar, não sei se estamos na presença de uma revolução cultural, no sentido de que cultura é isto tudo, se estaremos à beira disso, ou não. Podes-me perguntar, então, o que é que... No entretanto, o que é que pensas? Eu, o que é que penso, e até como gastrónomo e comparsa nessas confrarias onde pertenço, é pelo menos até ver como é que o problema se pode adaptar, fixar um receituário, um conjunto. E depois esperar, não sei bem o quê, confesso humildemente, esperar que um dia haja um modo de ir pescar ali e descobrir a maneira de voltar a reconstituir, pelo menos, embora noutro enquadramento, essas situações de ligação. Sim, são para o bem e para o mal, não sabemos em que sentido, mas são mudanças. Estamos perante mudanças significativas. Mudanças, exato. Mas mudanças houve sempre. Sim, atenção, claro, que mudanças houve sempre. sempre. Agora, até que ponto é que isto é uma mudança, é uma clivagem radical? Ou tem um contínuo que a gente ainda pode ir aproveitar qualquer coisa
da herança que temos, essa é que é a questão. E eu que tenho uma neta, e porque gosto muito dos meus petiscos, como digo aí, sou um petisqueiro, e gosto muito de que a minha neta vá almoçar comigo e leve as colegas, e já com as minhas filhas, quando andavam no ensino secundário, etc., também eu gostava que elas levassem as suas colegas lá à casa, e o que eu noto é que a minha neta e as minhas filhas, dentro da sua liberdade e de continuar e sei lá, de gostarem de sushi, ou disto ou daquilo ou daquele outro, deixar-lhe plantadas algumas raízes, e funcionou. Funcionou para as minhas filhas e funcionou para a minha neta. E ela, no outro dia, teve uma frase para mim que me deixou a pensar e eu ainda não consegui digerir completamente. Que me disse: oh pai, oh avô, eu não percebo porque é que a minha, não sei quantas, lá uma coleguinha, acha que uma pizza é uma coisa excepcional. Ela também come pizzas. Mas quer dizer, isto veio sublinhar um pedido que ela me fez de cozinhar um peixe de uma determinada maneira tradicional. Como quem diz: está bem, eu como pizzas, mas vê lá se me arranjas aí isto assim, de uma maneira mais que nós recordamos. E ela já estranhava que as amigas já tivessem esse laço completamente cortado. Exatamente. Porque de facto, as pizzas, os hambúrgueres, os cachorros acabam por ser recursos. Até porque isso aconteceu o seguinte: é evidente que a pizza, podem-me dizer assim, mas a pizza é uma coisa que nasceu no sul de Itália, sobretudo em Nápoles, no século XIX. A célebre pizza Margherita é em homenagem à Rainha Margarida. Também era uma comida popular e de população carente. Exatamente, com poucos ingredientes. E podíamos ir aí depois, se o tempo nos chegar, para a dieta mediterrânica para falar dessas coisas. Mas isso depois foi tudo apropriado. E agora vem-me à mente uma palavra que eu não queria dizer. Vamos lá, estropiado, para não dizer abastardado, pela indústria macroalimentar dos Estados Unidos. É evidente que se comeres uma pizza em Nova Iorque, inventada e que nós vemos aí propagandeada nos filmes com pepperoni, não sei o quê, e se formos comer uma pizza a Nápoles, é completamente diferente. Portanto, quer dizer, há aí até um abastardamento da própria cozinha tradicional de uma certa região, assim como o hambúrguer também, não é? Se formos ver a cultura germânica dos povos dos godos, não é? Muito mais baseada na carne, na proteína da carne, do que a cultura gastronómica dos povos mediterrâneos, e, portanto, cá está. Mas tudo isso acabou por ser desnaturado, era essa talvez a palavra menos ofensiva, desnaturado pela grande indústria agroalimentar. Portanto, quando nós hoje somos quando vejo aí certas pessoas, mais puristas, mais escandalizadas, falar contra as pizzas e contra os hambúrgueres, etc., eu estou a falar contra as pizzas e os hambúrgueres que foram desnaturados, não na origem desses povos. Mas não só de pizzas e hambúrgueres, estava aqui a pensar também como é que se termina uma refeição, não é como é que se termina o programa, é como é que se termina uma refeição com as sobremesas, os doces e a relação que as pessoas estabelecem com os doces, por exemplo. Às vezes também uma relação mais emocional do que alimentar, aqui também como uma compensação para outras falhas, não é? Para outros buracos negros que existem, e também receitas e as histórias ligadas aos doces. Nós sabemos que, pelo menos no Alentejo, não é? Os melhores doces tinham origem nos conventos, portanto, os chamados doces conventuais. Também aqui, qual era a relação, na tua opinião, entre esta atividade e estas perfeitas maravilhas gastronómicas e a vida das pessoas que os faziam? Hoje há uma contracorrente, isto é quase como a dialética hegeliana, não é? Há a tese e depois a antítese, e nós depois temos que procurar uma síntese
quer dizer, entre os dois extremos encontraram. Hoje, houve uma altura que eram doces conventuais, e agora aparecem alguns investigadores a dizer doces conventuais, coisíssima nenhuma, isto não era nada dos conventos, isto era das casas nobres e mais não sei o que, não sei o que mais. Ora bem, a minha posição neste momento, aliás, não quero aqui citar nomes, mas tenho entre mãos uma tese de 700 páginas de Coimbra, da Faculdade de Letras de Coimbra, em que há um senhor professor, neste momento, professor doutor, que se atira como gato a bofe à história da denominação de doces conventuais. A minha posição acerca disso é evidente que esses doces chamados conventuais, ou que hoje tratam como conventuais, e que esse senhor doutor não está muito de acordo, tem sempre uma ligação com classes superiores. Depois temos a doçaria popular. E é preciso depois aí fazer um bom estudo. E é muito curioso a doçaria popular, que é mais a doçaria que se pesquisa nas romarias. Ainda hoje é aí que vamos encontrar, e nos costumes do Natal, da Páscoa, do Carnaval, etc. Lá estamos nós nos momentos de celebração. Nos momentos de celebração, exatamente. E nós sabemos que a Igreja, no nosso caso, é a Igreja Católica, mas noutros casos, noutras religiões, outras igrejas, outras crenças, foram encontrar nos momentos de celebração da maneira de estar antecedente, deram-lhe outros nomes, mas continuaram a respeitar aqueles costumes das pessoas, não é? Isto também se passa com a religião muçulmana, porque quando Maomé chegou, os outros já comiam e já bebiam, etc, etc. Adiante. Indo a essa história, voltando à doçaria chamada conventual, efetivamente eu aceito, e que nós sabemos pelas leis, isto levava-nos muito longe, pelas leis do morgadio, que concentravam o poder da propriedade sobre o primogénito, e os outros filhos e as outras filhas tinham que se governar de outra maneira. Eles iam ou casavam ricos, com alguma nobreza que não tivesse varões, não é? Ou casavam ricos, ou iam para a vida eclesiástica, ficavam bispos ou cardeais, se eram da alta nobreza, ou iam para a vida militar, os generais e mais não sei o quê. Bem, pronto. Ora, das que iam para os conventos, não é? Elas levavam, eu aceito isso perfeitamente, que levassem os seus cadernos de receitas das casas nobres. E um dos casos que não tem contestação possível é o chamado livro da infanta Dona Maria, que casou com o Alexandre Farnésio, e hoje esse Alexandre Farnésio, que era italiano. Italiano, nessa altura, não havia Itália. Estamos a falar de 1500 e muito pouco. Portanto, quer dizer que essa senhora levou os seus cadernos, por acaso não foi para o convento, levou-os para a corte do marido, não é? Ele passava muito tempo nos Países Baixos, porque estamos a falar de Carlos V, ou Carlos I, de Espanha. E, portanto, ora bem, se essa senhora levou os cadernos, porque o que está na Biblioteca Nacional de Nápoles, o original, mas temos transcrições, e há um grande senhor, professor da Faculdade de Letras de Coimbra, há muitos anos, o professor Giacomo Manupella, que recuperou, embora ficassem lá os originais, recuperou todos aqueles 6 cadernos. São 6 cadernos de receitas. E escritos, isso é que é interessante, a análise, dados que eles são escritos por vários copistas. O tipo da letra não é o mesmo. E, portanto, se essa senhora levou para a corte do marido esses cadernos, algumas que foram para os conventos também levaram os cadernos. Portanto, aí a parte da tese de que, efetivamente, muita da doçaria mais erudita, mais dispendiosa, sobretudo com base nas especiarias, as canelas, há imensos doces do século XVI e XVII com cravo de cabecinha, que é uma coisa que a gente hoje não se lembraria muito de estar num doce, mas eu já experimentei algumas, passo o pleonasmo, algumas tentativas experimentais, não é? E olha que é muito agradável, tendo o espírito aberto, não é?
fugindo àquilo a que estamos habituados. Mas, muito bem, portanto, elas levaram isso. Agora, daí a cortar a ligação conventual também me acho um exagero. Porque, e não vamos mais longe, aqui em Elvas, temos a compilação do convento das Clarissas de Elvas, a compilação que se conhece é de 1630 e picos. E é uma compilação porquê? Porque é um somatório dos vários cadernos que aquela gente foi levando, não é? E aquilo não ficou ali parado. E um belo dia a Madre Superiora deve ter dito lá a uma sua colaboradora: epá, escreve isso, tudo, quer dizer, faz a compilação. Para além disso, elas ficaram ali a rezar Ave Marias e Paz Nossa e a fazer as novenas, mas também tinham mais tempo livre. É evidentemente que houve também alterações nas receitas. Portanto, há um contributo conventual, e podem ter inventado algumas, também não digo que não, e há um contributo externo ao convento das que para lá foram. Eu acho que esta é a posição mais equilibrada sobre essa matéria. Zé Manel, isto era uma conversa que não terminaria. Não acabava, tal não parece. terminava, mas infelizmente vamos ter de terminar. Não sei se consigo fazer aqui uma síntese, dás-me uma ajudinha. Comida da necessidade básica, passando pelo prazer, o convívio, o abuso, a compensação emocional. Fazendo uma recomendação. Hoje também estamos... Quando se fala nisto, não quer dizer que as pessoas que defendem estas coisas de gastronomia, de coisas de fixar as receitas, etc., sejamos uns antiquários, etc. Eu costumo dizer, não querendo aqui meter política, que eu sou conservador, mas não sou reacionário. O conservador é o que conserva as coisas, embora admitindo que as coisas possam continuar. O reacionário é que não deixa que as coisas vão para a frente. Ora bem, eu fazia, para terminar, eu aconselhava que fosse à internet. Sim, é fácil. Fosse à internet e introduzisse o seguinte: gastronomia de taberna e storytelling, portanto, contando histórias, saberes e sabores que reforçam a identidade cultural do território. Este trabalho é um trabalho do Departamento de História da Universidade de Évora. É por isso que Pertinho. da Universidade de Évora, de 4 investigadores, 1, 2, 3, 4, que é uma doutora Josefina Salvado, Ana Maria Ferreira, Jaime Serra e Noemi Marujo, do tal Centro Interdisciplinar de História e Cultura da Sociedade da Universidade de Évora. E onde temos aqui realmente uma explicação extraordinária, não é? De como as tabernas e o storytelling, o contar histórias, enriquece toda essa situação. Eu aconselho esta pesquisa às pessoas, porque este trabalho, que é um trabalho que eu fiz questão de dizer o nome destas senhoras investigadoras e destes senhores investigadores, porque acho que lhe fiquei a dever muito por este esforço que eles fizeram. Fica a recomendação para todos. Vamos pesquisar e vamos continuar sempre a pesquisar novas ideias, novas colaborações. Obrigada, Zé Manel, por esta riquíssima ajuda Sempre às ordens. para este programa. Até à próxima semana.